Um movimento da mente. 24 de novembro de 1969. No terceiro capítulo do livro de Jó, nos contam que Deus fala com o homem de duas maneiras, mas o homem não as percebe. É dito, em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto eles dormem nas próprias camas, ele abre os ouvidos dos homens e sela as instruções deles. Conte isto a um psiquiatra e, como ele separa o sonhador e Deus, ele lhe dirá que todos os sonhos vêm do sonhador individual e não de Deus. Mas eu lhe digo, o nome eterno de Deus é Eu Sou. E se eu perguntasse quem está sonhando o sonho, o indivíduo não diria Eu estou? E não nos é dito que este é o nome de Deus para todo o sempre? Você não tem como separar o sonhador e Deus, e todos os sonhos procedem dele. Alguns são simples e não precisam de interpretação, enquanto outros são revelados em uma linguagem simbólica e precisam de um intérprete, como nos é contado na história de José. A verdadeira identidade dele é revelada quando ele olha para o rosto daqueles que tiveram um sonho e vê que estavam perturbados, pois ele disse: as interpretações não pertencem a Deus? Conte-me seu sonho. Então ele interpretou os sonhos do mordomo, do padeiro e até mesmo do próprio faraó, e todos eles aconteceram exatamente como ele havia dito que aconteceriam. Agora, se apenas Deus pode interpretar um sonho, por que contar a José? Porque ele é uma personificação de Deus. O nome dele mudou de José, que significa Salvador, para Jóshua, que significa Jeová é salvação. Agora, de volta em 1954, eu acordei de um sonho ouvindo estas palavras: você não se move ao acordar mais do que se move na cama durante o sono. É tudo um movimento da mente. A intensidade é determinada pela força do vórtice que você cria, que é como um redemoinho com um centro de perfeita quietude. Você só acredita que está se movendo quando está acordado, como você pensa que se move durante o sono. Bem, eu sou um ser racional e a razão não poderia aceitar esta afirmação, mas eu a anotei e coloquei na minha Bíblia para aguardar mais revelações. Os psiquiatras diriam que esta mensagem veio de mim mesmo. Eu não negarei isto, mas eu sei que veio de uma profundidade do meu próprio ser que a minha mente racional não alcança. Hoje, os nossos 3 astronautas retornaram de uma viagem de 500 mil de milhas. Você e eu viemos aqui esta noite em nossos carros e durante toda a minha vida eu viajei por todo o mundo em navios e aviões. E assim como Blake, em meus sonhos, eu viajei por uma terra de homens e mulheres também. E eu vi coisas terríveis das quais os vagantes da terra fria nunca souberam. Todos nós viajamos, mas sei o que ouvi e escrevi. Eu sei que eu viajei em meus sonhos e ainda assim eu sei que não saí fisicamente do meu quarto, pois quando eu acordei hoje pela manhã, eu ainda estava na cama em que adormeci. Então eu pergunto a você, este estado acordado nada mais é do que um sonho? Existe um sonhador nas profundezas do meu ser que vê este mundo como um sonho, assim como eu que, tendo descido um pouco mais do sonho à noite, acordei e descobri que não saí da cama ao amanhecer? Paulo nos diz que nascemos de novo através da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Lembro-me daquela noite, pois me senti acordando de um sono muito profundo, sentindo uma vibração que, embora centrada na minha cabeça, parecia vir de fora. Então, eu acordei dentro do sepulcro, o crânio, em que eu fui enterrado, para sair e encontrar todo o simbolismo do mistério cristão que me cerca. Eu vi o bebê envolto em panos e as 3 testemunhas do evento. Embora invisível,
Como eu era espírito, as testemunhas falaram de mim como o pai da criança, o sinal de que meu Salvador havia nascido cumprindo as Escrituras. Isto vos será um sinal: encontrareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Naquela noite eu despertei de um nível muito mais profundo do meu ser para encontrar o simbolismo do meu despertar do sonho de vida, assim como dia após dia acordo do sonho da noite. Então, poderia ser a revelação que eu vi em 1954 literalmente verdadeira? Razão a questiona, a razão duvida dela, razão a rejeita. Portanto, se a visão é verdadeira, então a razão está rejeitando Jesus Cristo, pois Jesus Cristo se define como verdade, dizendo: eu sou a verdade. Se a revelação é verdadeira e a razão a rejeita, será então que a razão não é Satanás, aquele que duvida? Esta afirmação não pode ser provada logicamente. A razão dela deve ser experimentada. Eu tinha esquecido disto completamente, até que descobri meu bilhete hoje, enquanto procurava na minha Bíblia do intérprete. E lá estava ela, a nota que eu escrevi no 28 de novembro de 1954. Você não se move acordado mais do que se move em sua cama durante o sono. É tudo um movimento da mente. A intensidade é determinada pela força do vórtice que você cria, que é como um redemoinho com um centro de perfeita quietude. Você só acredita que está se movendo quando está acordado, enquanto você pensa que se move durante o sono. A Escritura fala de duas eras, esta era de trevas e declínio e aquela era de luz e vida eterna. Esta era é uma de movimento e violência, turbulência e tempestades, enquanto o sonhador nos homens está profundamente adormecido e não sabe que ele é Deus. No 44º Salmo, contudo, ele é incentivado a: desperte, porque dormes, ó Senhor, acorde. Não nos rejeite para sempre. Enquanto ocupa o sonho dele, Deus tem a sensação da viagem, movimento e violência, mas quando acordar se encontrará no sepulcro, o crânio do homem, onde ele deliberadamente se colocou para dormir e foi enterrado. Deus se crucificou na cruz do homem e está sonhando este sonho de vida para que o homem se torne Deus. Agora, eu quero esclarecer alguns pontos. No livro de João, esta afirmação é feita: a voz dele você nunca ouviu, a forma dele você nunca viu, nem a palavra dele permanece em você, porque você não acredita naquele que ele enviou. Muitos de vocês aceitaram completamente o fato de que eu fui enviado. Vocês acreditam em mim quando eu digo que estive na presença do Senhor ressuscitado, que ele me abraçou e me tornei um com ele. Tendo sido incorporado ao corpo do amor, Deus Todo-Poderoso me enviou para contar minha experiência. Tendo aceitado minhas palavras, muitos de vocês tiveram uma experiência sexual comigo, em visão, e interpretaram isso como sendo uma experiência física neste nível, mas não é, pois este é um mundo de sombras. A sua aceitação trouxe esta união. Ainda assim, eu, aquele que fala, estou totalmente não ciente disto. A verdadeira história de Cristo que eu lhe trouxe agora se tornou viva em você. Com o tempo, ela eclodirá e sua experiência com as Escrituras será idêntica à minha. Os homens que aceitaram completamente minhas palavras não experimentarão um ato sexual, mas sim um abraço. Vestindo o corpo do Senhor ressuscitado, que é amor infinito e com quem agora sou um, você verá meu rosto. Você será solicitado a nomear a melhor coisa do mundo e, como se fosse divinamente inspirado, você citará as palavras de Paulo, dizendo: fé, esperança e amor. Estas três, mas a maior delas é o amor.
e eu lhe abraçarei e você se fundirá com o único corpo do Senhor ressuscitado, e quem está unido ao Senhor se torna um só espírito com ele. Tudo isto são símbolos, lhe dizendo que, tendo acreditado naquele que ele enviou, você ouvirá a voz dele e verá que a forma dele agora está habitando em você. É uma ruptura completa com o passado, como o Senhor ressuscitado disse no livro de Marcos. Arrependa-se e acredite no Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia de que o homem não está perdido, de que a Escritura não é uma história secular, mas uma história divina que foi traçada e planejada antes de nós sairmos do Pai e virmos ao mundo para entrar em nossa própria criação e desempenhar todos os papéis. É Deus que desperta em você. Um homem, contendo tudo, caiu na diversidade, como nos é dito no Salmo 82. Eu digo, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Eu citei a versão padrão revisitada na configuração marginal, que é a verdadeira tradução do hebraico. É preciso todos os filhos que caíram para formar Deus, o Pai. Então, somos reunidos um por um naquele mesmo corpo que caiu na humanidade. E a partir da humanidade, Deus se extrai individualmente, porque nós todos somos muito únicos. Ninguém tem como ser duplicado ou perdido, porque Deus está sepultado em todos e Deus está se redimindo. Hoje assisti ao emocionante pouso dos astronautas que viajaram de ida e volta à Lua. Então, reli o que havia escrito em 1954. Você não se move ao acordar mais do que se move quando está na cama ao dormir. Agora, a razão pela qual eu não poderia aceitar aquela afirmação. Eu vi os astronautas retornarem. Nós temos uma gravação da jornada de 500 mil de milhas deles. E ainda assim, eles não se moveram? Bem, eu devo confessar que viajei em meus sonhos. E eu tenho certeza que você também viajou nos seus. Ainda assim, nós sempre acordamos em nossas camas pela manhã, não acordamos? Poderia haver um sonhador muito mais profundo do que aquele que está sonhando neste aparente estado desperto? E quando ele acordar do sonho da vida, ele não olharia para isto como você olha para o sonho da noite? Eu sei que quando acordei por dentro, percebi que estive lá por incontáveis séculos, sonhando com violência, amor, ódio, apetite carnal e dor, sonhando que tudo fosse real, assim como fazia em qualquer sonho. Eu acordei e descobri que estive naquele crânio durante séculos, sonhando que era um homem andando pela terra, morrendo, sendo restaurado à vida para morrer novamente. Isto eu continuarei a fazer até aquele momento do tempo quando acordei em Gólgota, o sepulcro onde fui sepultado no início dos tempos. Este é o meu Calvário. Eu pareço me mover aqui. Eu levanto e me barbeio pela manhã, tomo banho, como, faço um esforço para ganhar $1 para pagar pelo aluguel e fazer todo tipo de coisas. Ainda assim, é tudo um sonho com um propósito. Deus limitou-se ao limite da contração e da opacidade chamada homem e começou a sonhar com a existência deste mundo. Agora, acreditando que ele é você, você pode sonhar sonhos nobres ou não nobres. Eu peço que você sonhe sonhos nobres, porque quando você sabe que é o sonhador, você pode tornar todos os seus sonhos realidade. Um sonho é um estado bastante fluido. Sabendo o que você quer sonhar, traga seu currículo íntimo de amigos para diante de sua mente e permita que eles o vejam como você deseja ser visto. Quando você está autopersuadido, e isto agora é um fato, relaxe no período de gestação da visão. Há um intervalo de tempo entre a impregnação e o nascimento. Tendo visto as expressões nos rostos deles e ouvido o som das vozes deles, quebre o feitiço e aguarde aquela impregnação acontecer no mundo dos sonhos, enquanto você vive no mundo de César, aguardando pela vinda dele.
Eu lhe contei que a história de Jesus Cristo se desdobrou dentro de mim. O que eu compartilhei com você esta noite não está registrado nas Escrituras, mas no último verso do 21º capítulo de João, ele faz esta afirmação. Muitas outras coisas que Jesus fez que não estão registradas aqui. Se cada uma delas fosse escrita, o próprio mundo não teria espaço suficiente para conter os livros. Não houve necessidade de registrar as palavras que me foram reveladas. Então, se encaixa com o último versículo do epílogo de João, pois João termina no versículo 20 e o 21 é o epílogo. Todas estas coisas aconteceram e muitas mais, mas somente estas foram registradas para que você possa acreditar. Obrigado por compartilhar suas visões comigo, pois elas estão me mostrando que você aceitou completamente a história como eu a contei. Eu compartilhei com você a verdadeira história de Jesus Cristo. Durante os séculos, cracas se acumularam ao redor do barco. Homens, no interesse de suas próprias doutrinas, fizeram acréscimos às Escrituras. Apesar do aviso para não acrescentar ou retirar nada das palavras das profecias da Bíblia, os homens acrescentaram para apoiar as próprias tradições e convenções. Quando o texto original foi escrito, aquele que teve a visão simplesmente agravou. Ele não entendeu, mas escreveu, como eu, sabendo que uma revelação maior viria. Não consegui compreender o que ouvi em 1954, mas em 1959 eu soube da verdade daquilo, pois acordei de um profundo sonho e descobri que não estava na minha cama, mas sim no meu crânio e completamente sozinho. Eu saí do meu crânio para encontrar um bebê envolto em panos e as testemunhas do evento. Vendo o bebê, elas testemunharam o sinal do meu nascimento espiritual, mas não puderam me ver como tendo nascido do Espírito. Eu sou Espírito, enquanto eles, que ainda não nasceram do Espírito, são carne. Eu não dei à luz a um pequeno bebê. A criança é apenas um sinal de que Deus nasceu. Tendo gerado a si mesmo, ele traz à luz aquilo que enterrou na humanidade, pois Deus está se redimindo, pois só existe Deus no universo. A Bíblia não tem nada a ver com a moral que os púlpitos ensinam. Ela não tenta mudar o mundo, pois é uma escola. Você não transforma uma sala de aula em uma casa. Esta é uma escola de trevas educadas, onde viajamos em direção à luz. A Escritura não tenta mudar as coisas. Ao invés disso, ela estimula a todos darem a César as coisas que são de César. Tentar fazer deste mundo um lugar agradável, onde todos sejam felizes e tenham o suficiente para comer e beber, é bom, mas isso não tem nada a ver com o mistério de Cristo. Se não houvesse luta, nenhum esforço seria feito para se despertar do sonho da vida. Em vez disso, quem dorme cairia num sono mais profundo. Então, deixe-os marchar juntos, dizendo ao mundo como se tornar bom e gentil. É tudo bobagem, pois enquanto o homem usar as vestes de animal, ele deve expressá-lo. Tirando ele mesmo do coração e a mente do amor, Deus tomou sobre si o corpo, o coração e a mente do animal, conforme nos conta no 4º capítulo de Daniel. Este é um mundo animal, mas enquanto está neste mundo de violência, Jesus Cristo acorda e descobre que foi apenas um sonho. Se Jesus Cristo não estivesse em você, você não poderia respirar, pois sua própria respiração é a vida dele. Chegará o dia em que você despertará para saber que isto é verdade. Para Davi, a soma total de todas as experiências que você teve no seu sonho de ser um homem ficarão diante de você e lhe chamarão de pai. Então você cumprirá o Salmo 89 sabendo: encontrei Davi, ele clamou a mim, tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Tendo desempenhado todos os papéis do homem, a humanidade, fundida em um único jovem, revela sua divindade.
Como o Pai, você saberá que seu filho sempre fez a sua vontade, pois você terá encontrado em Davi, o filho de Jessé. Eu sou, um que fez toda a sua vontade. Você, o Pai, sonhou isto, e você, o Filho, interpretou todos os papéis. E quando a peça acaba, você acorda para sair de Gólgota, para nascer vindo de cima. Pedro nos diz: nascemos de novo através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Enquanto o mundo o venera como alguém vindo de fora, você encontrará ele se erguendo dentro, não como o outro, mas como o seu próprio eu, o sonhador da vida. O grande poeta Shelley viu isto muito claramente quando disse: ele despertou do sonho da vida. Somos nós que, perdidos em visões tempestuosas, mantemos com fantasmas uma luta inútil. É isto que o mundo está fazendo, lutando com demônios criados por ele mesmo. O mundo é você mesmo, empurrado para fora, e você está em conflito consigo mesmo, até aquele dia em que um vento sobrenatural o possui e você acorda em seu crânio com o desejo consumidor de sair. Com seu conhecimento inato, você empurrará a base do crânio e algo se moverá. Então você sairá, como uma criança sai do ventre de uma mulher, mas desta vez você está nascendo não de baixo, mas de cima do crânio do eu. A palavra anotim é traduzida como de cima. Quando Pilatos disse: "Você não sabe que eu tenho o poder de crucificá-lo ou o poder de libertá-lo?", o Senhor ressuscitado respondeu: "Você não tem poder sobre mim, a menos que lhe seja dado de cima." Aqui está a palavra anotim. O poder de matar ou tornar vivo vem de dentro. Tudo está acontecendo dentro. Tendo caído em um profundo sono, você é o Senhor Jesus Cristo sonhando o sonho da vida. E como existe apenas um ser, todos despertarão como Jesus, pois todo o resto desaparecerá e deixará apenas Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus não é o Senhor, a não ser o vento sagrado. Quando o vento lhe possui, você desperta dentro de si. Apenas então você saberá que você é o Senhor Jesus Cristo. Agora, deixe-nos ficar em silêncio.